O tema do nosso estudo de hoje, da série O Grande Conflito, é o tema intitulado A Profecia. O tempo é o século XIX. Um homem chamado Guilherme Miller, um homem lavrador, íntegro, honesto, que havia sido levado a duvidar da Bíblia no passado quando era mais jovem. Mas ele chegou a ter um encontro com um Deus que transforma e muda vidas. Guilherme Miller, ele teve um desejo sincero de conhecer a verdade que está na palavra de Deus. Como eu falei ainda agora, na sua adolescência, na sua juventude, ele chegou a duvidar da Bíblia, mas foi convencido de que a Bíblia é, com toda certeza, a palavra de Deus. Ele foi um homem especialmente escolhido por Deus para iniciar uma proclamação muito importante, a proclamação do preparo para a volta de Cristo. E eu tenho certeza que, assim como os reformadores do século XVI, Guilherme Miller também foi por Deus levantado. Por que eu digo isso? Porque a história de Guilherme Miller, o seu exemplo, a sua história, a sua perseverança e a sua dedicação em estudar as profecias, levou hoje o mundo a entender um pouco mais as profecias que estão em Daniel e Apocalipse. Você vai entender mais um pouquinho sobre a história de Guilherme Miller nesse programa. Guilherme Miller era um homem religioso, se tornou um homem religioso. Ele fazia parte da igreja batista. Ele não era da igreja adventista, ele era da igreja batista. E ele viu nas escrituras sagradas ali a mensagem de Deus para o seu tempo. Ele chegou a dizer certa vez: vi que a escritura sagrada apresenta precisamente um Salvador como eu necessito. Eu vi que a Bíblia desenvolve princípios tão perfeitos e adaptados às necessidades de um mundo decaído. Eu fui constrangido a admitir que a Bíblia deve ser uma revelação de Deus. Olha só, essa foi a declaração que Guilherme Miller fez ao estudar a palavra de Deus. Ele continuou dizendo o seguinte: ele disse que em Jesus ele encontrou um amigo, um Salvador. Cristo tornou para Guilherme Miller um amigo presente. E ao estudar as Escrituras, ele descobriu verdades interessantes a respeito da profecia que Cristo revelou à sua igreja. A Bíblia, que antes para Guilherme Miller era obscura e contraditória, ele via assim a Bíblia, tornou-se para ele uma lâmpada para guiar os pés nos caminhos do Senhor. Ele encontrou através das profecias verdades impactantes. Ele encontrou na Bíblia o Senhor Deus, rocha segura, verdade eterna. E a Bíblia se tornou o estudo principal de Guilherme Miller. Ele começou a pesquisar o que a Bíblia ensinava, capítulo por capítulo. E ele encontrou de maneira bem interessante a atenção chamada para o estudo de Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque esses dois livros falam de profecias do tempo do fim. E Guilherme Miller queria entender essas profecias que falam do final dos tempos. Ele empregou todo o seu esforço para conseguir interpretar as demais partes das Escrituras, mas em especial para interpretar as profecias que estão em Daniel e Apocalipse. Guilherme Miller descobriu, ao estudar a profecia, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Ele viu que as profecias que já se cumpriram tiveram um cumprimento literal e que outras profecias estavam ali. Ele começou a estudar a Bíblia e ele descobriu que os símbolos e as metáforas que estavam ali nas profecias poderiam ser compreendidas dentro do seu contexto ou através da compreensão do símbolo e o seu significado. Ele viu que em profecia todo o simbolismo tem um significado e que esse significado já está revelado na própria Bíblia. Ele viu que todos os símbolos ali que estavam em Daniel e também estavam em Apocalipse poderiam ser interpretados através da tradução dos símbolos proféticos, através da compreensão de toda a Bíblia. Ele encontrou também no livro de Daniel o tempo cronológico ali de profecia. Ele encontrou de maneira bem detalhada e cronológica uma profecia que fala sobre a purificação do santuário. E aí Guilherme Miller começou a estudar esse tema. Ele compreendeu que esse santuário que seria purificado seria a terra e que seria purificado na vinda de Cristo. Guilherme Miller entendeu o cronograma da profecia, só que ele não entendeu o que de fato a profecia dizia a respeito do cumprimento. A purificação do santuário não era a purificação da terra na volta de Cristo, mas seria a purificação do santuário dos céus.
não poderia se referir ao santuário da terra, porque esse santuário, o santuário da terra lá em Israel, não existia mais quando Guilherme Miller começou a estudar essas profecias. Então ele compreendeu que não poderia se referir ao santuário da terra, mas também ele entendeu de maneira errada a interpretação, porque ele achou que esse santuário seria a própria terra que seria purificada na volta de Cristo. Este homem sincero de Deus, esse fiel servo do Senhor da Igreja Batista, estudou a profecia, dedicou-se a estudar, só que infelizmente ele não chegou à compreensão exata de que o santuário que seria purificado seria o santuário dos céus e não a terra. E conforme diz Amós, o profeta, no capítulo 3 do seu livro, versículo 7, Amós diz o seguinte: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Assim, temos uma certeza que todos que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras a verdade. Como disse, Guilherme Miller estudou, ele entendeu o tempo profético, entendeu a cronologia dos acontecimentos. Ele só não compreendeu o evento que estaria no final dessa cronologia. Ele não entendeu o evento que se cumpriria no final do cálculo profético, mas ele entendeu o cálculo profético. Essa profecia desse cálculo que Guilherme Miller estudou, que está baseada em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. E como eu disse, Guilherme Miller, ao estudar essa profecia, ele entendeu o cálculo, ele só não entendeu realmente o cumprimento da profecia. Em Daniel 8, verso 14, está escrito: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Seguindo a regra de fazer a escritura sagrada a sua própria intérprete, Guilherme Miller descobriu que um dia na profecia simboliza e representa um ano, conforme está em Ezequiel capítulo 4, verso 6. Ele viu também que o período de 2.300 dias proféticos ou anos literais estariam além do final da dispensação judaica. Ele compreendeu muitas coisas ao estudar a palavra de Deus. Só que aí Guilherme Miller, como eu disse, ele começou a divulgar, começou a pregar essa mensagem. A mensagem de que Cristo voltaria porque a profecia estava se cumprindo. Ele chegou a calcular esse tempo e compreendeu que os 2.300 anos da profecia estariam se cumprindo no tempo dele. Só que, claro, Guilherme Miller não chegou a estar certo nessa interpretação. Tanto que Cristo não voltou no tempo de Guilherme Miller. Só que Guilherme Miller, ele continua ainda estudando e pesquisando as Escrituras Sagradas. E através do empenho deste homem de Deus, muitos também se levaram a estudar a palavra de Deus. Mas hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, você que está me escutando agora, eu digo para você uma coisa com toda certeza. Esse desapontamento que Guilherme Miller teve em achar que Cristo voltaria em seus dias e Cristo não voltou, representa muito aquilo que os discípulos passaram. Os discípulos também acharam que Jesus ele viria para estabelecer um reino na terra e que ele não iria morrer na mão dos romanos. Mas Cristo morreu na mão dos romanos. Os discípulos não esperavam que Cristo seria crucificado. Por mais que Cristo tivesse falado isso algumas vezes, eles não chegaram a ter a compreensão exata que Cristo seria crucificado e seria morto. Eles também foram desapontados também. O desapontamento que os discípulos tiveram foi similar ao desapontamento que Guilherme Miller teve quando achou que Cristo voltaria em seus dias e Cristo não voltou. O povo de Deus pode passar até por desapontamentos, mas uma coisa é certa: o que a profecia revela vai se cumprir. O que a profecia fala vai acontecer. E como eu falei e volto a falar, Guilherme Miller ele calculou corretamente a profecia, ele só não entendeu o que aconteceria no final da profecia. Ele achou que no final de 2.300 anos proféticos, Cristo voltaria. Mas na verdade a profecia fala que no final de 2.300 anos, ali na profecia, o que aconteceria seria a purificação do santuário. E essa purificação do santuário seria uma obra de juízo que Deus iria iniciar antes da volta de Jesus. E ao estudar a profecia e ao compreender melhor esse tema, nós podemos compreender que exatamente no ano de 1844, se cumpriu 2.300 anos que a profecia de Daniel estava falando. E desde 1844 iniciou-se a obra de juízo no céu. Nós chamamos de juízo investigativo. Hoje,
Guilherme Miller, ele usou muito dos seus próprios recursos para poder viajar, para poder pregar essa mensagem em várias cidades. Ele tinha a convicção que Cristo voltaria nos seus dias, mas infelizmente ele estava errado nessa interpretação. Mas mesmo assim, ele é um exemplo de alguém que é dedicado a fazer a vontade de Deus. Ele se dedicou de corpo, de alma, de coração, dedicou os seus recursos, o seu empenho para poder proclamar a mensagem que ele achava que era a mensagem correta. Ele pregou de cidade em cidades à volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo. O próprio Jesus deixa bem claro isso. Mas assim como Guilherme Miller pregou e se preparou para a volta de Jesus nos seus dias, nós também devemos nos preparar para a volta de Jesus em nossos dias. Sabe por quê? Porque não sabemos se ele vai voltar daqui a um mês, daqui a algumas semanas. Nós não sabemos o dia exato da volta de Cristo. Nós sabemos que as profecias vão ter que se cumprir e que logo ele vai voltar. Mas os que não estão se preparando irão se encontrar despreparados para a volta do Senhor. Então, assim como Guilherme Miller acreditou na volta de Cristo nos seus dias e se preparou, que eu e você possamos nos preparar, porque logo, logo Cristo voltará. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele está prestes a voltar. Guilherme Miller, um homem que na adolescência foi descrente da Bíblia, que depois se ligou à Igreja Batista e se tornou membro desta igreja, que dedicou-se a estudar as profecias e descobriu um tempo cronológico na profecia em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Ao estudar essas profecias, ele chegou à compreensão que Cristo voltaria em seus dias. Ele acertou a conta. O cálculo profético ele acertou. Ele só errou o evento que estaria no final dessa conta profética. E exatamente na conta que, conforme a profecia apresenta em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, a purificação do santuário iniciou-se em 1844. Mas o evento seria a purificação do santuário e não a volta de Jesus. E no dia 22 de outubro, conforme a profecia apresenta do ano de 1844, iniciou-se a purificação do santuário do céu. Mas o que aconteceu quando Guilherme Miller começou a pregar a volta de Jesus e Cristo não voltou? O que aconteceu após o desapontamento, quando ele viu que a profecia não se cumpriu como ele achou que aconteceria? Se você quiser entender o que aconteceu ainda no final dessa história, eu te convido a não perder o programa do próximo sábado, onde vamos continuar essa história, entender o que aconteceu após o desapontamento, ao ver que a profecia não se cumpriu como ele achava que iria se cumprir. Nos próximos sábados, para entender esta profecia, entender o desenrolar da história do grande conflito no decorrer das eras.